Hello guys, sejam bem-vindos ao canal da Ciência no Ponto. Aqui é o professor Albino, o teu professor de Matemática, Física e Química. Bom, hoje nós estaremos a falar sobre continuidade de funções e as suas respectivas classificações. Bom, para além de falarmos sobre continuidade de funções, estaremos a resolver estes exercícios aqui, querido. Eu te garanto que depois desta aula você vai sair masa, você vai sair um craque, você vai arrebentar todos os casos que têm a ver com estes exercícios aqui, né? Então, sem mais delongas, nós vamos à aula, né? Vamos à aula. Então, vamos para a definição. Definição. Dada uma função de variável real, um ponto A do respectivo domínio f é contínua quando o limite de f de x existe. Ou seja, quando o limite de f de x com x tendendo a A existe. Mas, professor, eu não entendi isso. Relaxa, querido, eu vou te fazer entender isto. Então, suponhamos que eu tenho uma determinada posso chamar de uma curva, uma determinada curva, né? Aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y, né? E sobre estes eixos, sobre este sistema cartesiano, nós temos uma curva que passa exatamente neste ponto, né? Neste ponto, onde aqui nós teremos o A e aqui nós teremos o que? Um determinado ponto y que nós vamos chamar de B. O que eles dizem? Dizem que para que a função seja contínua é necessário que exista o limite de f de x quando x tende a A. Ou seja, os limites laterais devem ser iguais. Ok, neste caso aqui, por exemplo, se eu quisesse calcular o limite lateral à esquerda de A, então teria o limite da minha função f de x quando x tende a A à esquerda. Então, à esquerda à direita, desculpa, à direita eu farei isto, estou a virar assim, e o troço que representa isto é esta parte daqui. E qual será a imagem? A imagem será o B. Então, significa que teremos B. Quando x tende à direita, nós teremos o B. Então, podemos calcular quando x tende à esquerda de A, né? Porque estamos a calcular os limites laterais. Quando x tende, o quê? À esquerda de A, de f de x. Isto será igual ao quê? Então, venho para o A à esquerda. Consigo perceber que o troço da função ou da curva que vai me guiar é este aqui. E qual é a sua imagem? Y continua sendo o B. Então, significa que é B. Então, sempre que os limites laterais forem iguais, significa que existe o limite aqui. Existe limite de f de x quando x tende a A, né? Significa que limite de f de x à esquerda é igual ao que? A limite de quê? De f de x quando x tende a direita, isto será igual ao que? Ao limite de x tendendo a A de f de x, né? Então, de forma resumida, estamos a dizer, quando os limites laterais forem iguais, significa que temos limite naquele ponto. Temos o limite da função naquele determinado ponto em estudo. Mas aqui, isto não nos interessa. O que nos interessa é para que uma função seja contínua. Para que uma função seja contínua, é necessário que existam os limites laterais, é necessário que os limites laterais sejam iguais.
E se os limites laterais são iguais, significa que existe o limite da função no ponto. E não para por aqui. Isto também deve ser igual à função no ponto em estudo. A função no ponto em estudo. Por exemplo, aqui a função no ponto em estudo em relação a A. Teria que calcular o f de A. Então, o f de A aqui, o que é, querido? O f de A é o que? É a imagem do A. Faço isto, consigo perceber que a imagem do A é o B. Então, eu tenho o B. Então, praticamente, para que uma função seja contínua, é necessário que o limite de x tendendo a A à esquerda seja igual, ok, aqui de f de x, seja igual ao limite de f de x tendendo, com x tendendo a A à direita e seja igual à função no ponto. Então, esta é a fórmula. Esta é a fórmula, né? Os limites laterais devem ser iguais e também devem ser iguais à função no ponto. Quando nós temos os limites laterais sendo iguais, significa que eu tenho o limite da função. Ou seja, o limite da função no ponto A é a igualdade dos limites laterais, à esquerda e à direita. Outra forma, que é uma condição de dizer que a função é contínua, diríamos que o quê? Que o limite de f de x com x tendendo a A é igual à função no ponto. Então, se isto se verifica, significa que a minha função ela é contínua. Se isto for a se verificar, nós vamos ter as conclusões de que a minha função é contínua, porque o limite da função no ponto x igual a A representa os limites laterais. Então, pode-se escrever desta forma, assim como desta forma. Simplesmente aqui você só escolhe, né? Só escolhe. Então, posso chamar algum exercício aqui, né? Exercício número 1, onde dizem verifica se as funções são contínuas. Se as funções são contínuas. Lembrando que esta aula aqui não é uma aula de você estar a assistir, mas é uma aula de você estar a escrever. Então, temos a função A, que é uma função, na verdade, definida por ramos, onde temos 2x menos 4 sobre o x elevado a 2 menos o 4, né? Aqui depois dizem se o x for maior que 2. E depois teremos aqui o 1 sobre x. É 1 sobre 4. Aqui temos x se o x for menor ou igual a 2. Depois aqui eles dizem em x igual a 2. Então, eles querem saber se esta função ela realmente é contínua em x igual a 2. Então, para que a função seja contínua, é necessário que os limites laterais sejam iguais. Então, deveríamos calcular os limites laterais à esquerda e à direita do ponto que nos deram, que é 2, né? Então, podemos calcular os limites laterais. Teria aqui o limite de x tendendo a 2 à esquerda de f de x. Então, isto seria o quê? Então, à esquerda, qual é a parte, querido? Bom, esta parte onde vem menor ou igual, porque valores menores são valores que estão na esquerda, né? Então, vamos usar esta função. Então, teríamos 1 sobre 4 vezes, basta que no lugar de x substituas por quê? Por 2. Então, terias 1 vezes 2, que vai dar 2 sobre este 4 aqui, simplificando por 2, teria 1 sobre 2. Então, significa que o limite à esquerda deu-nos o que é o 1 sobre 2. Então, agora podemos calcular o limite à direita. X tendendo a 2 à direita. Então, teríamos o limite desta função que será igual. Então, à direita é aqui onde temos x maior que 2, porque valores maiores estão à direita, né? Então, poderemos calcular o limite desta função aqui. Calculando o limite desta função, teríamos... partimos do princípio que a indeterminação vai dar 0 sobre 0. Vai dar 0 sobre 0. Então, teríamos o 2. Vamos deixar
evidenciando o 2 aqui ficou com x, né? Menos o 2. Então, 2 vezes x vai dar 2x. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Eu acredito que você já sabe resolver limites, né? Porque se você está aqui é porque você já sabe resolver limites. Isso sobre o quê? O x ao quadrado menos 4. Então, vamos fatorizar. Bom, essa expressão teríamos que resolvê-la, né? X ao quadrado menos 4 é uma equação quadrática. Então, x ao quadrado será igual, passe menos 4 para lá, fica positivo. Então, x será igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Né? Logo, x será igual a mais ou menos 2. Significa que um x é menos 2 ou o outro x é igual a 2. Então, o que é que vamos fazer? Isso será x, leva esse menos 2, passa para aqui, para o primeiro membro. Então, ficarás com mais 2, porque era negativo igual a 0. Então, ou o que? Leva esse x, esse 2 passa para o primeiro membro, terás isto aqui. Então, significa que a fórmula fatorada desta expressão é x mais 2 vezes x menos 2. Então, poderás colocar aqui o x menos 2 e o x mais 2, que representava a nossa função aqui. Então, posso muito bem simplificar este e este, né? Então, praticamente vou ficar com o limite quando o x tende a 2 à direita da função f de x, que será igual ao quê? Então, simplifiquei esses dois aqui em cima, fico com 2. Aqui embaixo, aqui, como eu já não tenho nada por fazer, vou colocar essa expressão aqui mais 2. Então, isto será igual ao quê? A 2. No lugar de x, coloca 2, vais ter 4. Né? Terias 2 mais 2, que vai dar 4, porque dizem que o x tende a 2 à direita, né? Então, no lugar de x, está colocar 2, vai ficar 2 mais 2, que é 4. Então, simplificando isso aqui, vai ficar com 1 sobre 2. Então, o que nós percebemos aqui, querido? Percebemos que o limite de x tendendo à esquerda de f de x é igual ao limite de x tendendo a 2 à direita de f de x. Podemos dizer que é contínuo? Não, porque para que seja contínuo é necessário que os limites laterais sejam iguais à função no ponto, né? A função no ponto. Então, como é que nós vamos calcular? A função em x igual a 2. Então, teremos que calcular o f de 2. Teremos que calcular o f de 2. Vamos usar que expressão? Aqui dizem que o x é menor ou igual a 2. Então, significa que vamos usar essa expressão. Então, teríamos aqui 1 sobre 4 vezes, no lugar de x, substitua por 2. Então, terás 2. Então, 1 vezes 2 vai dar 2 sobre o 4. Então, simplificando isso, fica 1 sobre 2. Então, eu percebi que a função no ponto também me deu 1 sobre 2. Então, isto será igual ao quê? A função no ponto 2, que tudo isso é 1 sobre 2. Se esta condição aqui se verifica, os limites laterais são iguais. Se são iguais, significa que existe o limite da função no ponto. E são iguais à função no ponto e tudo é 1 sobre 2. Significa que a minha função é contínua. Significa que a minha função ela é contínua. Então, agora nós podemos atacar a linha B, né? Podemos atacar a linha B. Que tem a linha B para nós, né? Podemos ver aqui o que tem a linha B para nós. Posso passar aqui o exercício, onde temos também uma função determinada por troços, onde tenho aqui o que? O x quadrado, aqui tenho menos x menos 2, sobre aqui o x mais 1. Aqui temos se o x for menor que menos 1. E depois nós temos a raiz de x mais 1 se o x for maior ou igual a menos 1. Então, isso dizem que é em x sendo igual a 1. Então, como é que nós vamos fazer para resolver isto? Então, teremos que calcular os limites laterais
no ponto x igual a 1, né? Para perceber se isto realmente já o homo acha o homem, né? Vamos lá fazer essa cena. Então, vamos calcular o limite quando x tende a... Relaxa o prof ir levar folhas. E o prof já levou as folhas aqui, porque essa aqui é a última, né? Então, teremos que calcular o limite no ponto que nos deram, que é 1, quando x tende ao que? A 1 à esquerda da função f de x. Então, será o que? A 1 à esquerda é x menor ou igual... É menos 1 aqui, desculpa. Bom, aqui nós teríamos esta expressão. Bom, levando o menos 1, substituindo aqui, terias 1. Aqui terias 1 positivo, então 1 mais 1 vai dar 2, menos 2 dá 0. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, indeterminação é 0 sobre 0. Então, resolvendo esta equação quadrática, eu consigo perceber que você vai resolver aí que x1 é igual a menos 1, ou x2 é igual a 2. É isso, né? Então, teríamos que fatorizar, leva esse, passa para o primeiro membro, então ficarás com x mais 1. Leva este, passa para o primeiro membro, fica negativo, ficarás com x menos 2 sobre o quê? O x mais 1. Nistema. Então, fico com o quê? No lugar de x, vou substituir pela minha tendência que é menos 1. Então, teria menos 1 menos o 2, que vai dar menos 3. Rebentamos o gasto. Então, significa que o limite de f de x à esquerda de menos 1 é o menos 3. Então, agora vamos calcular o limite de f de x. O limite de f de x, lembrando que esse é um resumo completo de continuidade de funções. Vai ser única aula só. X tendendo outras aulas a menos 1 à direita. É só aula de resolução de exercícios, né? Então, à direita é onde os valores de x são maiores ou iguais a 1, né? Porque estão, de fato, à direita. Então, teríamos que calcular o limite desse senhor aqui, né? Então, teríamos o que? A raiz de que no lugar de x, aqui, vamos substituir por menos 1. Teríamos menos 1 mais 1. Então, isto será igual ao que? A raiz de 0. Isto será igual a 0. Querido, ainda é preciso calcular a função no ponto. Não é preciso calcular a função no ponto, porque eu percebi que o limite de f de x, quando x tende a menos 1 à esquerda, é diferente do limite de f de x quando x tende a menos 1 à direita. E se esses são diferentes, querido, esquecer nunca vai ser contínuo, não é contínuo. Não é contínuo. Esquecer não é contínuo. Para que seja contínua é necessário que os limites laterais aqui sejam iguais. E iguais também à função no ponto, né? Iguais à função no ponto. Então, agora podemos passar para aquilo que nós chamamos de tipos de descontinuidade. Porque nós vimos sobre continuidade. Nós temos que uma função será só contínua, se o limite de f de x existe e é igual à função no ponto, ou melhor dizer, os limites laterais são iguais e também são iguais à função no ponto. Então, para além da função ela ser contínua, a função ela pode ser descontínua. Desculpa, aqui tínhamos que ter uma bolinha fechada aqui para dizer que o A está definido neste ponto aqui. Me desculpem, queridos. Tínhamos que ter uma bolinha fechada para dizer que o A está definido neste ponto aí. Mas acredito que vou editar no vídeo, vou colocar um pontinho aí. Ok, querido. Então, podemos agora ir para a descontinuidade, porque além da função ser contínua, a função ela pode ser descontínua, para além de ser contínua. Então, vamos ver agora os tipos de descontinuidade, né? Podemos agora ver os tipos de descontinuidade. Tipos de descontinuidade.
Descontinuidade. Tipos de descontinuidade. Lembrando que essa aula é uma das mais terríveis da YouTube. Ei, essa aula é ouro, querido. Tipos de descontinuidade. Estava a chamar a minha princesa. Tipos de descontinuidade. Temos como primeiro, temos descontinuidade da primeira espécie. Descontinuidade da primeira espécie. Temos a descontinuidade da primeira espécie. Bom, querido, quando é que nós temos a descontinuidade da primeira espécie? Nós só teremos a descontinuidade da primeira espécie se os limites laterais forem finitos. Finitos quer dizer valores quaisquer. Por exemplo, neste caso aqui, se dissessem para classificar quanto à descontinuidade, né? Então nós diríamos que nós dissemos que o limite lateral à esquerda deu menos 3 e à direita é 0. Então, esses são valores finitos, né? Então, seria a descontinuidade da primeira espécie, né? Então, só será descontinuidade da primeira espécie se os limites laterais forem finitos. Então, podemos passar agora para a descontinuidade da primeira espécie eliminável. Então, temos também a descontinuidade da primeira espécie, a descontinuidade da primeira espécie, a descontinuidade da primeira espécie eliminável. Kelly, se estás aqui, escreva. Diga, prof, eu estou aqui, cheguei aqui. Scott também. A descontinuidade da primeira espécie eliminável, ou simplesmente poderíamos dizer que é removível, né? Então, querido, como é que nós vamos dizer que uma descontinuidade da primeira espécie é eliminável ou é removível? Isto acontece quando os limites laterais são iguais, mas diferentes da função no ponto, né? Posso representar da seguinte forma. Estamos a dizer que os limites laterais, quando x tende a um determinado A, ok, à esquerda de f de x, são iguais ao limite lateral da função f de x, quando x tende a A à direita, mas porém diferentes da função no ponto. Então, se os limites laterais são iguais, mas são diferentes da função no ponto, significa que temos a descontinuidade da primeira espécie eliminável ou removível. Ou isso poderíamos dizer que é uma vez que os limites laterais são iguais, significa que existe o limite da função naquele ponto. Então, teríamos limite de x tendendo a A de f de x, que é diferente de que da função no ponto. Essa é outra fórmula de escrever, né? Porque o limite de x tendendo a A representa os limites laterais. E se os limites laterais são iguais, significa que o senhor aqui também existe. Tio, Kelly, escreva aí. Diga, prof, eu estou aqui, estou a gostar da aula e estou a arrebentar. Aqui ninguém vai sair sem saber nada aqui. Se for possível para chamarmos os antepassados, que assim seja. Vai, aqui todos nós devemos sair a arrebentar essas questões aqui. Então, vamos agora para o ponto número 3, onde nós temos a descontinuidade da primeira espécie não eliminável. Temos a descontinuidade, e prestem atenção, eu tenho problemas de escrever mal nesses dias aqui. Da primeira espécie, estou a precisar de algumas aulas de português. Não eliminável, ou poderíamos dizer não removível. Quando é que teremos a descontinuidade da primeira espécie não removível? Teremos a descontinuidade da primeira espécie não removível quando o quê? Quando os limites laterais
Ok, quando mesmo? Descontinuidade da primeira espécie não eliminável. É quando os limites laterais são diferentes, né? Quando temos o limite de f de x, com x tendendo a à esquerda, que é diferente do limite de quê? De f de x, quando x tende a à direita. Quando esses dois são diferentes, então temos uma descontinuidade da primeira espécie não removível. Lembrando, querido, que estes conceitos você deve dominar. Porque se você domina estes conceitos aqui, querido, você está apto para matar qualquer cena, qualquer exercício dessa natureza. Lembrando que matemática, querido, não é só aí você, porque é só calcular. Não, se você quer aprender matemática, você tem que ler essas teorias aqui, saber essas condições todas aqui. Mesmo o prof aqui está a tentar se lembrar, o prof já se esqueceu disso, porque o prof está a estudar coisas que... nem quero falar, ok? Então agora vamos para a descontinuidade da segunda espécie, né? Como temos da primeira espécie, então aqui também teremos descontinuidade da segunda espécie. Quando eu for matemático, acho que eu vou criar da terceira. Da segunda espécie, então... o que caracteriza a descontinuidade da segunda espécie? Aqui só teremos a descontinuidade da segunda espécie se um dos limites for infinito. Se um dos limites laterais, na verdade, for infinito. Infinito, só lixar mais infinito, lixar. Aquela cena ali. Ou infinito ou mais infinito. Então, se der isso um dos limites laterais, significa que você está perante uma descontinuidade da segunda espécie. Então, agora eu já te dei o xarope, né? Que você precisava. Então, agora vamos resolver exercícios, né? Lembrando que minha aula teórica é juntada com prática. Logo, na aula teórica você já sai mal. Se você está a ficar mal, diga aí. Estou a ficar mal. Exemplo. Classifique as seguintes funções. Classifique as seguintes funções. As seguintes funções. Quanto à continuidade e descontinuidade, não vou escrever isso aí. Você é a melhor pessoa para escrever isso aí, né? Então, temos aqui o exercício que podemos chamar de 1, onde nós temos f de x, que é igual ao que? A x ao quadrado mais 2, se aqui o x for maior ou igual a 2. Então, aqui teremos o 3x, se o x for menor que 2. Aqui dizem que é x igual a 2, ou seja, o nosso ponto em estudo aí, meu querido. É o nosso ponto em estudo. Então, como é que eu vou arrebentar estas questões aqui, querido? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui terei que calcular os limites laterais, né? Os limites laterais e a função no ponto é que me vão dizer se essa função é contínua ou descontínua, eliminável, e fico tchagala, coisas do gênero, né? Então, primeiro podemos calcular o limite de quê? De f de x, quando x tende a 2 à esquerda, né? Então, à esquerda é onde eu tenho x menor que 2, porque são valores menores e todos eles estão à esquerda, né? Então, eu teria o que? À esquerda, essa função que é 3x, teria 3x. No lugar de x, coloque o 2. Então, terias 3 vezes 2, que vai dar 6. Então, agora podemos calcular o limite desse gajo, de f de x, quando x tende ao que? Quando x tende a 2 à direita. Então, a 2 à direita é onde tens maior ou igual. Então, vais usar essa expressão, porque valores maiores ou iguais estão na direita. Então, poderias usar esta expressão que é x ao quadrado. No lugar de x, coloca o 2. Então, teria 2 mais está elevado a 2. Coloco 2 mais aqui o 2,
que será igual a 2 elevado a 2, vai dar 4, mais esse 2, 6. Então, calculamos os limites laterais, tanto à esquerda, à direita, deu 6, 6. Não paramos por aqui, devemos calcular a função no ponto. A função no ponto 2. A função no ponto 2. Vamos onde x é igual a 2. Então, aqui menor que 2, então x não é 2. Aqui maior ou igual a 2, então significa que o 2 está definido neste intervalo. Então, vamos usar essa expressão aqui para calcular o f de 2, né? Que é o meu ponto. Então, teria, no lugar de x, coloca 2, teria 2 elevado a 2 mais o 2. Então, isso seria 4 mais esse 2 vai dar 6. Eu pude perceber que o limite de 2 à esquerda e à direita deu 6 e a função no ponto também deu 6. Então, temos que o limite de f de x com x tendendo a 2 à esquerda é igual ao limite de f de x com x tendendo a 2 à direita, que é igual à função no ponto 2, e tudo isso é igual a 6. Uma vez que isto aconteceu, significa que a nossa função ela é o que? É contínua. É contínua. Porque nós temos que, para que a nossa função seja contínua, é necessário que o quê? Que os limites laterais sejam iguais e sejam iguais também à função no ponto. Se você estiver a gostar aí, escreva nos comentários. Para mim, não importa. Você pode comentar 100 vezes aí a dizer para mim não importa isso aí. Lembrando que se você quer explicação com o prof, esse número aqui, o grupo do WhatsApp da Ciência no Ponto de Estudos, onde a ciência é arrebentada. Então, você pode contatar-nos por este número. Então, so now I can call another function. There is there a people here that knows speak English very well, has a teacher? Tá a começar a ouvir pessoas aqui. Estão a dizer, teacher, tá a falar o que você? Teacher mata inglês muito mal. Então, aqui temos o exercício que eu vou chamar de S2, né? Onde eu tenho uma função também definida por ramos de g de x, que é x elevado a menos 7. Aqui, se o x aqui for menor que 1, aqui eu tenho, terei o quê? Terei 3x, né? Mais 1. Se o x for maior ou igual a 1. Se x for maior ou igual a 1. Aqui é em x igual a 1. Às vezes eles não podem, às vezes podem não dizer em x igual a 1. Então você tem que descobrir que o ponto, querido, é 1. Já não existe outro, né? Então você tem que ser esperto. Nem sempre eles vão dizer em x igual a 1. Só vão dar isso aqui, né? Classifica, né? Então teremos que calcular os limites laterais. Então terei limite de x tendendo o quê? A 1, isto aqui é 1, parece 2, um pouco aí. A 1 à esquerda de left de x, de g de x, que é igual ao quê? Então, à esquerda, querido, nós temos esta expressão onde x é menor que 1. Então, teríamos no lugar de x colocar 1. Então, teríamos 1 ao quadrado menos o 7. Então, ficaríamos com 1 ao quadrado, que é 1 menos 7, vai dar menos 6. Então, agora podemos calcular o limite de g de x quando x tende a 1 à direita. Então, vamos ver no que vai dar. A direita é onde x é maior ou igual a 1. Então, está definido aqui. Então, vamos usar esta expressão. Teríamos 3. No lugar de x, substitua por 1 vezes 1 mais o 1, que será igual a 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Então, agora, vamos calcular o quê? A função no ponto. A função no ponto, até nem preciso calcular a função no ponto, isso aqui. Nós percebemos que o limite de g de x, quando x tende a 1 à esquerda, é diferente de limite de g de x quando x tende
a 1 à direita. Então, se isto acontece, porque aqui tivemos menos 6, menos 4, significa que estamos na descontinuidade da primeira espécie eliminável. Xukuma leswi ka teste não nga dyondzanga não nga mative uma propriedade do filho John, mesmo sabendo calcular os limites laterais. Você deve saber quando é que é descontinuidade da primeira espécie. Aqui é não, desculpa, é não eliminável. Você deve saber quando é que é descontinuidade da primeira espécie eliminável e não eliminável. Lembrando que eliminável é quando os limites laterais são iguais, mas porém diferentes da função no ponto. E a não eliminável é quando os limites laterais são diferentes, querido. Você deve saber isso aí. Se você não sabe, está alguma cá teste, chucuquapa, nos exames da admissão. E depois não diga que o prof não te disse nada. Então, você deve estudar. Sair aí do sofá onde você está. Temos uma função f de x. Que é igual ao que? A 5 mais 2x sobre 2 menos o x. Aqui, se o x for maior que 2, então terei outra coisa aqui. Terei x quadrado menos 1. Se o x for igual a 2, é x igual a 2. E aqui eu terei 2 elevado a x menos 2. Se o x for menor que 2. Se o x for menor que 2, né? Então, primeiro, como sabemos, né? Devemos calcular os limites laterais, né? Teríamos o limite de quê? Aqui o ponto é 2 que nos deram. De x tendendo a 2 à esquerda de que da minha função f de x, que seria o quê? À esquerda seria essa função aqui, né? Seria essa função. Então, teríamos 2 elevado... No lugar de x, substitua por 2, terias 2 menos 2. Isso vai dar 2 elevado a 0, que vai dar 1 na minha terra, né? Então, depois vais calcular o limite de quê? De f de x quando x tende a 2 à direita. Então, a direita é onde x é maior que 2. Então, seria exatamente esta função aqui. Teria 5 mais 2 vezes, no lugar de x, coloca o 2. Sobre o quê? 2 menos, no lugar de x, coloca 2. Então, aqui em cima, 2 vezes 2, 4. Mais 5, 9. Sobre o quê? 2 menos 2 vai dar 0. Só que aqui, como tende a mais... Então, podes colocar 0 a mais. Então, isto será igual ao quê? Será igual ao que isso aqui? O número dividido por 0, se você for a fazer no teu telefone, vai bugar. Vai colocar erro. Porque teu telefone é de chineses. Mas isso, na verdade, vai dar mais infinito. Então, classificando isto aqui, nós sabemos que um dos limites deu 1 e o outro deu mais infinito. O que é que nós temos? Será o que? Descontinuidade da segunda espécie. Será descontinuidade da segunda espécie. Porque nós temos que a descontinuidade da segunda espécie é aquela que um dos limites laterais dá mais infinito. Se isso acontece, significa que estamos perante a descontinuidade da segunda espécie. Estamos perante a descontinuidade da segunda espécie, né? Então, depois temos outro exercício, né? Ainda sobre continuidade. Um exercício interessante que tem aparecido muito nos exames de admissão da Universidade Eduardo Mondlane, né? Tem aparecido muito, né? Diz assim o exercício. Vamos chamar de exercício 4. Onde dizem determine o que? Kappa. Determino kappa de modo que a função seja contínua. De modo que a função seja contínua. A função seja
contínuo. Então, eles querem para eu determinar o K de modo que a função seja contínua. Como é que é a expressão? É um h de x, que é igual ao que? Temos aqui o K de x mais 2. Temos aqui para x maior que 3 e temos 6. Se x for igual a 3 e temos 2x se o x for menor que 3. Então, como é que eu vou determinar isso aqui, né? É muito simples, né? Então, eu sei para que uma função seja contínua é necessário que os limites laterais sejam iguais, né? Então, terei que o limite de h de x, o limite de h de x, quando x tende ao que é o nosso ponto, eles não disseram, né? Mas você deve saber que é 3, né? Quando x tende a 3 à esquerda, deve ser igual ao limite de h de x quando x tende a 3 à direita, né? Então, esta é a condição para que uma função seja contínua, né? Para que seja contínua é igual à função no ponto, mas aqui não queremos saber sobre função no ponto, relaxa um pouquinho. Então, podemos matar os limites laterais à parte, né? Então, teria limite de quê? De x tendendo a 3 à esquerda do meu h de x, né? Então, seria o quê? A esquerda é aqui onde eu tenho menor, né? Então, teria 2 vezes 3, que vai dar 6, né? Porque 2x no lugar de x substituo por 3, vai dar 6, né? Então, depois teria que calcular o limite quando x tende ao quê? A 3 à direita do h de x, né? Então, será igual ao que? Essa expressão aqui. Tenho o k vezes no lugar de x, vou substituir por esse 3, terei 3 mais 2. Praticamente a expressão é esta. Então, a condição diz que o quê? Que o limite à esquerda, que deu 6, deve ser igual ao limite à direita de h de x, que deu 3, k vezes 3 mais 2. K vezes 3 é o mesmo que dizer 3k mais 2. Então, posso dizer que 3k mais 2 será igual a 6. Isto é a mesma coisa. Então, praticamente terei o 3k, que será igual a 6. O 2 passa para lá, fica negativo. Terei menos 2. Então, 3k será igual ao que? A 6 menos 2, 4. Então, k será igual a 4 sobre 3, né? Então, matamos o gasto. O k é exatamente aqui o 4 sobre 3. Para que esta função seja contínua, significa que os limites laterais devem ser iguais. É só calcular limite disto e limite disto aqui, depois igualar, né? Então, o k é 4 sobre 3, né? Depois podemos chamar um exemplo da mesma natureza também, né? Que é para você se familiarizar. Onde dizem que determine m de modo que a função seja contínua. De modo que a função seja contínua. Resumo mesmo, ok. De modo que a função seja contínua. Então, nós temos a nossa função f de x, que é menos x quadrado mais 1, se o x for menor ou igual a menos 1. E aqui temos o que? O 2x mais m, se o x for maior que menos 1. Olha que não te deram o ponto, mas o ponto aqui é menos 1. É o que você deve saber, porque x é menor ou igual a menos 1. Então, você deve saber disto aí. Então, nós já sabemos a regra, né? Que os limites laterais devem ser iguais. Os limites laterais devem ser iguais. Então, podemos calcular o limite de x tendendo a menos 1 à esquerda da função f de x. Então, será à esquerda é onde tenho menor ou igual, valores menores ou iguais. Então, colocando menos 1 aqui, praticamente teria
aqui menos 1 elevado a 2 que vai dar um positivo. Esse menos daqui de fora tá um magnificando. Vai ficar assim. Senão você ainda me berra aí, né? Então, um número negativo elevado a um número par significa que o resultado é positivo. Então, teria um positivo e esse menos de fora ficaria negativo mais 1. É 1, isso aqui. É isso. Então, menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, agora podemos calcular o limite de f de x quando x tende a menos 1. Aqui está a aquecer. Hoje é dia 25 de dezembro, pessoal. E eu estou a meter um frango terrível aqui em casa. Cai isso. Ok. Tá o limite de f de x tendendo à direita. Então, vamos usar essa expressão, porque é onde x aqui é maior que menos 1. Onde os valores de x são maiores é onde está à direita, né? Então, teríamos o quê? 2 vezes, no lugar de x, coloca menos 1. Teríamos menos 1 mais o m. Então, isto ia resultar em que 2 vezes menos 1 daria menos 2 mais m. Então, nós sabemos que o limite à esquerda, que deu 0, deve ser igual ao limite à direita para que esta função seja contínua. O limite à direita deu menos 2 mais m. Deu menos 2 mais m. Então, eu posso muito bem levar esse menos 2 para lá, né? Vai mudar o sinal. Então, 3, 0 mais 2 que é igual a m. Então, praticamente terei 2, porque 0 mais 2 é 2, que é igual a m. Isto é o mesmo que dizer que m é igual a 2. Então, se vocês estiverem aí a gostar, a render com o prof aí, diga aí, eu estou a render. Então, vou apresentar um outro caso em que nós temos aqui a seguinte função. Eles dizem: estude a descontinuidade das funções. Estude a descontinuidade das funções. Então, posso chamar aqui uma função amiga, que é minha amiga. Posso chamar de f de x, que é igual ao que a x elevado a 2 menos 9 sobre o x menos 3. Então, o que é que nós poderíamos fazer aqui? Eles dizem que é para estudarmos a descontinuidade, né? A descontinuidade ou continuidade é para dizermos se é contínuo ou descontínua, portanto. Não, aqui eu percebo que isto aqui posso fatorizar, que é, para quem sabe calcular limite, acredito que já sabe, né? Porque se você vê até aqui é porque vocês já calcularam limites, né? Então, eu posso simplificar estes dois. Repara que eu simplifiquei a expressão x menos 3. Posso igualar a 0. Então, posso dizer que isto aqui vai para lá, vai ficar positivo. Então, tenho que, aqui essa expressão que eu simplifiquei, é quando o 0 é 3, né? É quando o 0 é 3. Então, se eu pude simplificar, significa que é descontínuo eliminável. O 3 é um ponto de descontinuidade eliminável. É um ponto de descontinuidade eliminável, né? Porque eu consegui eliminar, mas olha aqui, restou-me esta parte aqui. Aqui primeiro tinha que indicar o domínio. Era só dizer que x menos 3 é diferente de 0, né? Aqui é diferente de 3, né? É só dizer por quê? Porque se isto aqui dá 3, aqui teria 3, isso aqui não ia existir. 3 menos 3, 0, dividido por isso não ia existir. Então, mas mesmo assim, o raciocínio não muda. Este é um ponto de descontinuidade eliminável, porque podemos eliminar ao simplificar. Então, restamos com essa expressão, que é o x mais 3. X mais 3. Podemos igualar a 0. Então, igualando a 0, diríamos que o x é igual a menos 3. Vamos fazer um estudo sobre o menos 3. Que tipo de descontinuidade, ou será que a função é contínua ou descontínua a um ponto igual a menos 3? No ponto igual a menos 3, a função ela é contínua, né? Por quê?
existe limite de que quando x é menos 3, né? Quando x é menos 3, existe o limite. Existe o limite, existe a função no ponto, né? Então, poderemos calcular o limite lateral quando x for menos 3. Limite de que? De f de x. Sendo que o x, queremos provar se realmente é contínuo ou não, né? À esquerda, né? Então, à esquerda, praticamente, aqui teria menos 3 ao quadrado. Ou não podemos usar essa expressão, devemos usar esta que restou, né? Teríamos menos 3 mais 3. Vai dar 0. Vai dar 0. Ao calcularmos o limite de f de x, quando x tende a menos 3 à direita, teríamos que usar essa expressão. No lugar de x, coloco menos 3. Terias menos 3 mais 3, que é igual a 0. Então, agora vamos calcular a função no ponto. A função no ponto, menos 3. Então, no ponto menos 3, usando essa expressão aqui, eu teria menos 3 mais 3, que é 0. Percebo que os limites laterais à esquerda, à direita e a função no ponto são iguais. E se isso é igual, significa que o menos 3... significa que o menos 3... no ponto x igual a menos 3, a nossa função ela é contínua. É contínua. Ou seja, o ponto menos 3 não é um ponto de descontinuidade. O ponto de descontinuidade é só este senhor aqui, que é o 3, né? Neste caso é o ponto de descontinuidade eliminável, porque nós podemos simplificar esses dois. Então, podemos passar para mais uma expressão, que é para tu entenderes bem, né? Que é para pegares essa brincadeira, porque não tem nada, bicho. Então, podemos pegar uma função do tipo f de x é igual aqui a... como faço? X menos 2. Aqui terei x mais 3. Sobre o que? O x quadrado menos 6x mais 8, né? É para estudar se é contínua, quais são os pontos de descontinuidade e coisas do gênero, né? É o que nós queremos pretender estudar nesta função. Então, o que é que nós vamos fazer, querido? É muito simples. Nós, como estamos perante uma expressão algébrica fracionária, diremos que o denominador, que é isto tudo, que é x ao quadrado menos 6x mais 8, deve ser diferente de 0. Resolvendo esta equação quadrática, terias que x é igual a 2 ou x é igual a 4. Esses dois aqui são pontos de descontinuidade, porque são problemáticos em relação a essa função. São pontos de descontinuidade, porque são eles que zeram esta função aqui. São pontos de descontinuidade, só que nós não sabemos que tipo de descontinuidade. Então, aqui, fatorizando essa expressão, o que acontece? Nós temos aqui a forma que diz que é a de x menos x1, x menos x2, né? Então, esse é x1, esse é x2. Então, teríamos o que é o a, que é 1, né? Aqui teríamos x, o x1 é 2, então fica assim. Fica assim, então podemos tentar simplificar isto, né? Então, teríamos o x menos 2, aqui teríamos o x mais 3 sobre esta expressão que é a fatorada é esta, né? Que é x menos 2. E aqui é x menos 4, né? É x menos 4, nisto sema. Então, no ponto x igual a 2, eu consegui... No ponto x igual a 2, que é equivalente a essa expressão, consegui eliminar. Então, significa que o x igual a 2 é um ponto de descontinuidade. É um ponto de descontinuidade eliminável. Eliminável. Já o 4, o quê? O que será o 4? Vamos calcular os limites laterais, né? Para sabermos a esquerda de 4 e a direita de 4. Então, teríamos o limite de quê? Tendo simplificado essas expressões, só restamos com isso, né? Teríamos limite de f de x quando o x tende a 4 à esquerda, né? Então, daria o quê? Teria no lugar de x o 4.
mais o 3 sobre, no lugar de x, 4. Então, isto será igual, isto vai dar 7 sobre o 0. Mas aqui, como é à esquerda, então poderíamos colocar menos aqui. Poderíamos colocar menos aqui, então dá menos infinito isto. Então, se isto acontece, significa que estamos perante a descontinuidade de segunda espécie. Se um dos limites é infinito ou menos infinito, ou mais infinito, significa que estamos a descontinuidade de segunda espécie. Logo, 4 é um ponto de descontinuidade. É um ponto de descontinuidade da segunda espécie. Querido, como não gadonzanga lixo. Está o canga caminhando. Então, agora nós já vimos tudo que nós precisávamos fazer. Então, está na hora agora de começarmos a atacar as funções, aquilo que tem mais rebentado os gajos. Muitos gajos, né? Mas eu vou te mostrar que não há nada aqui. Então, vamos lá, né? Para você arrebentar isso aqui. Dizem, dados os seguintes... Se estiver a acordar é porque estou a cozinhar. Hoje é dia 25 de dezembro, eu estou sozinho em casa. Então, às vezes, tem que parar de gravar e ver panela. Mas, ok. Dados os seguintes gráficos. Classifica os pontos de continuidade, né? Classifica os pontos de continuidade. É para dizer se a função é contínua ou não é contínua. Não. Para saber se a função é contínua ou não é contínua, teremos que calcular os limites laterais. Então, aqui, limite lateral de 2 à esquerda. O 2 é exatamente este ponto. Quando venho no 2 à esquerda, a função que me guia é esta. E a sua imagem vai ser 4. Coloco 4. Então, agora, limite de f de x com x tendendo a 2 à direita. Quando eu venho à direita, que é aqui, faço isto. A função que me guia é esta. Então, a sua imagem é 6. Coloco 6 aqui. Então, eles querem o f de 2. F de 2 nunca pode ser onde tem bolinha aberta, porque a função aqui é descontínua. Ela não é contínua nesse ponto. Na verdade, aqui a função estaria mais ou menos assim. Uma função descontínua. Só que os matemáticos disseram que não é bonito ficar assim. Vamos lá colocar uma bolinha. Então, a função aqui, a função no ponto 2 só pode ser representada aqui onde a função é contínua, onde a função está definida, onde a sua imagem será 6. Será 6. Limites laterais diferentes. Será que é contínuo? Não é contínuo. Não é contínuo. Não é contínua. Aqui disseram que era para falar sobre a continuidade. Então, deixa que os outros aspectos. Na continuidade, ou é contínuo ou não é contínuo, né? Então, agora podemos passar para esse gráfico aqui, né? Então, tenho aqui esse gráfico onde diz limite à esquerda de que estamos a calcular os limites laterais para sabermos se é contínuo ou não. Por isso será contínuo se os limites laterais forem iguais e também forem iguais à função no ponto. Então, à esquerda de 3, eu venho assim, à esquerda de 3. E a função que vai me ajudar é essa aqui. E a sua imagem vai ser 6. Nisbeck. Então, agora a direita de 3 é isso. 3 à direita, né? Eu venho assim. E a função que me ajuda é esta aqui. Cá! Paro aqui a sua imagem, ok? Em y é 6. Coloco 6. F de 3. F desse senhor aqui. Aqui a função está definida porque o intervalo está fechado. Então significa que a sua imagem é 6. Significa que é 6. Então, tenho que os limites laterais são iguais à função no ponto. Então, isso quer dizer que a função ela é contínua. A função ela é contínua. Então, estamos a arrebentar, né? Estamos a arrebentar. Então, podemos passar para o próximo gráfico. Tá a ver que não há nada aqui. Não há nada, John. Então, temos esse gráfico aqui.
onde dizem limite de x tendendo o que? A 5 à esquerda de g de x. À esquerda de 5 faço isto. E o troço que vai me ajudar é essa esquerda, né? E a sua imagem y é 10. Da beca 10. Então, agora a direita de 5. A direita de 5 faço isto. E o troço que me ajuda é este aqui. E quando paro aqui, a sua imagem também é 10. F de 5. F de senhor aqui, queremos a imagem de senhor. Aqui, olha que essa função não está definida neste ponto, porque temos uma bolinha aberta, não está definida. Então, se a bolinha aberta não está definida, então significa que não existe f de 5. Os limites laterais são iguais, mas a função no ponto não existe. Então, significa que não é contínuo. Não é contínuo. Por quê? Porque os limites laterais tinham que ser iguais e também iguais também a função no ponto. Mas a função no ponto não existe porque no ponto x igual a 5 a minha função não está definida. Já não diga godonza, né? É isso que andava de matar isso aqui. Você, pá. Depois não faz isso, menina, pá. Kelly, se você está aqui, diga prof, tu aqui. Ok? Então, aí já é English. Vamos lá matar esse. Limite de h de x quando x tende a 1 à esquerda, né? A 1 à esquerda, né? A esquerda é aqui. 1 à esquerda. Então, a função que vai nos ajudar é essa. Então, eu percebo que quanto mais me aproximo a 1 à esquerda, a minha função vai fazendo o que? Vai crescendo. Não vai parar, vai crescendo. Vai para onde? Para o mais infinito. Então, significa que aqui nós temos mais infinito. Então, depois temos aqui limite de h de x quando x tende a 1 à direita. A 1 à direita nós veríamos assim, né? Veríamos assim, e a função que vai nos ajudar é essa, porque nós estamos a ver da direita, então teríamos que fazer isto. A função vai para onde? Vai para onde? Não para. Vai para menos infinito, para baixo, que é menos infinito. Então aqui teremos menos infinito. F de 1 é onde nós temos assíntotas. Aqui, neste caso, temos assíntota vertical. Quando é assim, aqui os troços assim, é assíntota horizontal. É onde nós temos assíntotas, significa que a nossa função não está definida neste ponto. Ou seja, não existe a função neste ponto. Não existe. Se eu fosse estudante, ia anotar. Mas aqui sou você. Escolhemos está te na cabeça. Então, agora podemos passar para outros, né? Só que aqui já não é sobre continuidade de funções e tal. Aqui eles só fazem pedidos da cabeça deles, né? Eles querem pedidos da cabeça dele. Então, temos esse gráfico aqui. Baline lá. Querem limite de f de x quando x tende a 2 à esquerda. Então, é de vir para o 2 à esquerda. Vindo ao 2 à esquerda, eu consigo perceber que a função que me ajuda à esquerda é essa aqui, quando eu venho no 2. E chego, paro aqui, a sua imagem vai ser 3. 3. Sabe, depois dessa aula você não vai errar mais nenhum exercício, pá. Diga, prof, eu não vou errar mais nenhum exercício. Então, você está altamente a arrebentar todas as questões do exame. Então, limite de f de x quando x tende a 2 à direita. Essa é uma das melhores aulas que eu tenho aqui, querido. Que eu vou te dar sobre limite de continuidade. Depois dessa já não há outra. Outra chama exercício, já é um chaga. Ok. Limite de f de x quando x tende a 2 à direita, né? Então, venho aqui no 2 à direita. Então, eu consigo perceber que quando venho à direita, tem um troço que me ajuda aqui a vir aqui, né? Esse aqui está pintado. E o troço é esse. A sua imagem é 5. Então, aqui eu terei o 5. Então, agora eles pedem o f de 2. F de 2. F de 2 desse senhor. Aqui é bolinha aberta, não está definido. E o calor, aqui é bolinha fechada, então vai ser 5. Lembrando que aqui não disseram para você dizer se eu continuo ou não. Eles só te pediram isso aqui, né? O que geralmente também pedem nos exames.
Então eu só estou a mostrar como é que você vai interpretar essa cena aqui graficamente, né? Então depois temos esse coisa aqui, onde nós temos esse gráfico aqui. Eles pedem o quê? O limite quando x de f de x quando x tende a 3. Será que existe? Para nós sabermos se existe o limite de f de x quando x tende a 3, temos que calcular os limites laterais, né? Calcular o limite lateral de quê? De x tendendo a 3 à esquerda do f de x e o limite lateral de f de x quando o x tende a 3 à direita. Quando x tende a 3 pela direita, né? Então, o ponto 3 é este aqui. Vamos calcular primeiro essa esquerda. Então, venho assim à esquerda. Então, no ponto 3, quando eu venho à esquerda, eu consigo perceber uma coisa. Quando venho à esquerda. Quando venho ao 3 à esquerda, eu consigo perceber que a função que vai me auxiliar é esta. Então, vou crescendo para o quê? Para o mais infinito. Aqui, como temos a assíntota, então não vamos considerar esta assíntota aqui. Então, isso vai para menos infinito, né? Então, teremos aqui o menos... Opa, desculpa, aqui é menos infinito. À esquerda é menos infinito, não é aqui. Queremos responder essa questão através desses dois senhores. Então, aqui querem um limite de fx quando x tende a 3 à direita, né? Então, à direita faço isto. Então, venho, consigo perceber que esta função que vai me ajudar, vou para onde? Para mais infinito. Aqui, como o ponto é estudo, é assíntota, significa que esse gajo aqui não vai interferir, esta assíntota aqui não vai interferir, porque o ponto em estudo é exatamente a assíntota, então isso vai até mais infinito. Então aqui terei mais infinito. Se os limites laterais forem diferentes, a função no ponto aqui existe. Se os limites laterais forem diferentes, significa que não existe a função de f de x quando x tende a 3. Não existe. Então, agora podemos calcular aqui o 6 sobre f de x quando x tende a 3 mais. 3 mais já dissemos que vai dar mais infinito. Então, teríamos 6 sobre o quê? O mais infinito. E todo número dividido por mais infinito aproxima-se a zero, né? É zero pela propriedade dos limites, né? Então, aqui depois temos limite de que de f de x quando x tende a menos infinito. Onde é menos infinito, eu consigo perceber que menos infinito é lá, nós estamos a ir para lá. Então, nós vamos para lá no menos infinito, mas quando nós vamos percebemos que aqui somos delimitados por uma assíntota aqui. Somos delimitados por uma assíntota aqui, é 2. Então, teremos que aqui vai dar 2, né? Eu disse, quando o ponto em estudo é a tal assíntota, aqui o que nós fizemos? A assíntota aqui não vai fazer nada, mas nesse caso aqui nós íamos para o menos infinito. O ponto em estudo não era assíntota, íamos para o menos infinito, mas a nossa função era delimitada por esta assíntota, ou seja, ela não passa, só se aproxima de 2, ela nunca passa valores, ou nunca chega a valores de 2, que é a nossa assíntota horizontal. Então, é mais para você entender. Vamos lá pegar esse gráfico agora, né? Vamos lá pegar esse gráfico, vamos ver como é que nós vamos discutir com esse senhor aqui, né? Vamos ver como é que nós vamos discutir com esse senhor. Fazer alguns screenshots aqui, para depois fazer capa, se for possível. Ok. Então, temos aqui esse senhor aqui. Que era um limite de f de x quando x tende 1 à direita, 1 pela direita. Então, temos o ponto 1. O 1 pela direita, vamos para lá. Então, eu vejo que a função que vai me ajudar é esta aqui. Chego para aqui, a sua imagem é 2. Então, vou colocar aqui o 2, né? Depois aqui eles querem um limite da função quando x tende a 1 pela esquerda, né? Então, 1 pela esquerda é isto aqui. Então, vejo que o troço que vai me ajudar é isto aqui. Chego para aqui, a sua imagem y também é 2.
Então, é 2. F de 1. F de 1 desse senhor aqui. Queremos a função neste ponto. Bolinha aberta não está definida, significa que não existe. Tique, não existe. Limite de f de x quando x tende a 1. Nós sabemos que se os limites laterais forem iguais, significa que existe limite da função naquele ponto. Então também vai ser 2. Então, limite de f de x quando x tende a mais infinito. Então, eu consigo perceber... deixa eu desfocar eles. Que o mais infinito é para lá. E quando eu vou para lá, eu vejo que essa função vai me ajudar. Mas só que ela é delimitada por uma assíntota. Ela nunca vai passar essa assíntota. Só vai se aproximar a assíntota, mas nunca vai passar esta assíntota aqui. Então, significa que a sua imagem será o próprio 3. Então, aqui teríamos o 3. Pagamavacos. Depois dizem o quê? Limite. Epa, esse meu telefone aqui. Limite de x quando tende a menos infinito da função f de x. Então, menos infinito eu sei que é para lá, é à esquerda. Então, quando eu vou à esquerda, a minha função, o que acontece? Ela cresce também. Quanto mais vou à esquerda, a função também cresce para o menos infinito. Então, é basicamente o menos infinito aqui. Então, estamos a arrebentar o gás. Então, depois temos... Opa! Tive um pequeno acidente aqui. O material caiu. Que bom que o telefone não se partiu. Por pouco eu morri. Porque eu ficava sem nada. E sem ti. Porque eu te amo. E você está nesse vídeo. Ok, mas o limite de g de x quando x tende a 1. Então, praticamente se nós queremos limite disso, teremos que calcular os limites laterais, né? O limite lateral de g de x quando x tende a 1 pela esquerda. Então, calculando isto, x tende a 1 pela esquerda, vamos fazer isto. Então, veremos desse troço aqui. Conseguimos perceber que a sua imagem no y é 3. Então, pela esquerda é 3. Agora vamos calcular o limite de g de x quando x tende a 1 pela direita, que será igual a 1 pela direita, né? Eu venho aqui. 1 pela direita, né? 1 também é uma assíntota vertical. 1 pela direita, consigo perceber que a função que vai me ajudar é esta. Então, vou assim, vou subindo, a função não vai parar e vai subindo, né? Então, significa que é mais infinito. Limites laterais diferentes significa que não existe o limite da função no ponto x igual a 1. Significa que não existe. Então, agora queremos g de 1. G de 1. G de 1 aqui está definida porque temos esse troço fechado, essa bolinha fechada. Então, é 3. Rebentamos o gás. Se você estiver a gostar dessa aula, se eu estou a matar, epa, demônios, focos, chacales, chamachaca, chacala que te fazer eu não entender matemática, diga, prof, estou a ser libertada nesta aula, estou a ser libertado. Todos os focos que me faziam não entender isso aqui estão a cair por terra. Estão a cair por terra. Porque o prof, antes de gravar, o prof ora, porque nem tudo é normal. Alguns é pouco mesmo. Ok, então, temos essa função aqui, ou esse gráfico aqui, definida por ramos, onde temos o limite de f de x quando x tende a menos 2 à direita. Então, temos aqui o menos 2 à direita. Então, a função que vai me ajudar é essa, porque vou à direita. Vou para onde? Para o menos 2. E a sua imagem y é 4. Nibega 4. Então, depois temos o limite de f de x quando x tende a menos 2 à esquerda. Então, à esquerda, venho à esquerda de menos 2. E a função que vai me ajudar é essa que vem da esquerda. E a sua imagem aqui em y é menos 1. Joe, querido, esse é um conteúdo para você dar like, para você se inscrever, para você... Joe, vocês engatitsalisane lá no par. Isso aqui não é brincadeira, sabe? Vocês não entendem. Ok, limites laterais diferentes. Querem um limite de f de x quando x tende a menos 2. Significa que
Não existe, porque a condição para que o limite exista quando x tende a menos 2 significa que os limites laterais devem ser iguais. Os limites laterais devem ser iguais, né? Então, agora podemos passar para o f de menos 2. O f de menos 2, queremos o f de menos 2. Aqui embaixo, porque a bolinha aberta não está definido, não é? Então, será que onde tem a bolinha fechada que vai dar 4? 4, estou a matar. Aqui, lá embaixo, pouco. Eu não imagino os poucos que tu andar a matar aqui. É só depois não me seguirem, porque eu sou fraco. Então aqui eu terei 2 de quê? De f de x quando x tende a mais infinito. Então vou pegar o meu gráfico, vou para onde? Vou para mais infinito. Eu percebo que mais infinito é lá na direita. Quanto mais vou para o mais infinito, a função que vai me ajudar é esta. Vou para mais infinito, a função também não para de crescer. Então vai para onde? Para mais infinito. Então significa que aqui eu terei mais infinito e 2 sobre mais infinito é 0. 0 pela propriedade dos limites, né? Então, agora temos esse gráfico 2, onde temos o limite de h de x, com x tendendo a 3 à direita. X tendendo a 3 à direita, como é que vamos fazer isto? Estamos a ver no 3 à direita, né? À direita, a função que vai nos ajudar é esta aqui. Então, como este ponto é assíntota, significa que esta assíntota aqui não vai delimitar o gráfico. Então, vamos para onde? Para baixo, menos infinito. Coloco menos infinito. Então, depois aqui nós temos o limite de h de x quando x tende à esquerda, né? À esquerda de 3 à esquerda, né? Então, faço isto e percebo que a função que vai me guiar é essa. Como o 3 é assíntota, não vai delimitar, não vai impedir da função crescer. Então, a função vai crescendo até aonde? Lá em cima é aonde? É mais infinito. É mais infinito. Então, depois teremos o que é o limite de 2 sobre o que é o h de x quando x tende a menos infinito, né? Quando x tende a menos infinito, eu percebo que o menos infinito é lá na esquerda. Então, eu vou para onde? Vou para a esquerda. E x tendendo a show neles. Ok, Sean. É isso aí, à esquerda, né? Nenhuma função vai me acompanhar, significa que só vou crescer menos. Mais. Então significa que isso vai para onde? À esquerda. Prof, já queria mentir. Desculpa. À esquerda, quando eu vou para lá à esquerda, eu consigo perceber que este troço aqui é que vai me acompanhar à esquerda. Mas a função será delimitada por esse 2, porque a função ela nunca vai passar essa assíntota aqui. Então ela vai indo, sempre aproximando-se de 2. Então aqui teríamos 2. Então ali se dará 1 na minha terra. Então, depois... aqui teremos o limite de f de x quando x tende a 3. Ué, querido, isso aqui não existe. Por que não existe? Nós temos quando os limites laterais forem diferentes, não existe o limite da função naquele ponto. Então, deu menos infinito e mais infinito, significa que não existe. Então, temos aqui a outra questão. Limite de f de x quando x tende a mais infinito. Mais infinito eu percebo que é para lá. Para a direita, e quando vou para a direita a função vai me acompanhar, mas quanto mais eu vou para lá é delimitada por 2. Então aqui eu vou colocar 2 e também já havia colocado, nem sei quem havia colocado. Então, querido, se você gostou dessa aula, partilhe. Lembrando que na descrição deste vídeo existe o nosso grupo de estudos, nossas redes sociais que você também pode seguir aí. Se você quer aulas com o Prof. Alpino 85 79 43 333, ou se você não consegue entrar no grupo, pode me contatar, eu vou te adicionar no grupo de estudos, preparação para exames de admissão super gratuita aí, querido. E aquele beijinho, querido. Se inscreva-se, querido. Eu terei teus poucos. Diga, fui liberta em nome de Jesus nos comentários. Fui liberta de todos os poucos que andavam a me atormentar, né? Então,
Provavelmente a próxima aula que eu trarei aqui sobre continuidade de funções é aula prática, onde só vou resolver isso. Mas mesmo essa aula aqui, que é um resumo teórico, você pode rebentar e entender vários casos. Então, é só praticar. Matemática é prática. Se você quer ficar bom a matemática, pratica, domina muitas propriedades e leia muito. Querido, matemática se lê. Então, aquele beijinho, abraços e fui liberto em nome de Jesus. Tchau.